Na Nuvem está no ar e o programa de hoje a gente quer falar um pouquinho sobre... Como empreender do zero, como se tornar um empreendedor, gente. Muito se fala sobre empreendedorismo, Ari. A gente quer vender curso, quer fazer algo para ter uma renda extra, começar às vezes até do zero ou de repente a pessoa já quebrou, desanimou. Mas e agora, como é que faz para voltar ativa, ou começar do zero, ou aquele ânimo, sabe? Exato. Tá desanimado. Quais os passos que a gente tem que dar para empreender? É isso que nós queremos te ajudar a aprender nesse programa e por isso a gente vai ter a ajuda de convidados, talvez até especialistas do assunto para te ajudar. Então, fica aí e roda a vinheta. Estamos de volta com o programa Na Nuvem. E, gente, esse programa é um programa totalmente relevante. Então, eu já quero te ajudar dizendo, olha, pega o bloco de notas, a caneta... Anota aí, gente, tu não vai perder. Não perde, Pelo não. amor de Jesus. Não vai perder. Pega aí, anota, porque vai ser dicas maravilhosas. Eu gosto muito de empreender, gente. Eu desde pequenininho, depois eu vou contar um pouquinho, desde pequenininho eu empreendo. Eu trouxe aqui amigos meus que são empreendedores, são empresários, são autoridades do assunto para te ajudar a entender um pouquinho mais de como começar do zero. É importante isso. Mas eu quero só lembrar aqui um pouquinho, não é amigo só do Giba, é meus amigos também, tá? Ah, boa. Então vamos lá, a gente quer apresentar essas pessoas muito especiais na nossa vida. Vamos lá, Giba? Bora! Vamos começar aqui pelo meu amigo João Paulo, ele que é empresário. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Prazer, Giba. Tá uma honra muito grande estar aqui com Eu tenho vocês. certeza que vai ter muito para contribuir com a gente aqui também. Estamos aqui para ajudar, sempre possível. Temos aqui também os nossos queridos amigos, esse casal maravilhoso que a gente toma chimarrão juntos. Eita! A gente anda de skate, passeia juntos, mas eles também são autoridades no assunto. Meu amigo Gabriel, empresário também, Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui, Gabriel. E, Giba, muito obrigado, valeu pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Eu quero E espero que a aprender gente possa hoje. Mostrar bastante informação para vocês aí. Vai sim, Show! com toda certeza. E a minha amiga aqui, E a quer dizer, minha amiga não é também. só minha amiga da Ari também, a Luísa que é arquiteta, ela tem se envolvido muito com empreendedorismo, ela tem muito a acrescentar. Seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada, que a gente possa fazer essa troca aí. Show! E nós também temos uma convidada muito especial, uma querida amiga nossa lá do Rio de Janeiro, que é a Luciana, que vai estar conosco de forma online. Luciana, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A Lu, ela é consultora e analista financeira. Eu falei certo, Luciana? Falou assim, é isso mesmo. Glória a Deus. Gente, numa sentada que eu tive com a Luciana, eu aprendi muito, gente. Nossa, gente, demais. Eu só não consegui anotar tudo, mas alguma coisa já fui botando em prática, já fui aprendendo, já fui vendo erros que eu estava tendo na hora e olha, em poucos minutos. Que às vezes a gente nem percebe, né? E aí quando a gente conversa com uma pessoa que entende do assunto, nós traz clareza de muitas coisas que a gente fazia, né? Aqui todo mundo de alguma forma já empreendeu, né? Já está empreendendo algo ou recomeçando de alguma forma. Eu, por exemplo, eu tinha falado com a minha mãe e eu disse para ela, mãe, qual foi a primeira vez que eu comecei a ganhar o meu próprio dinheiro? Ela disse, foi com 10 anos de idade. 10 anos de idade eu catava latinha na rua, botava dentro do saco plástico, ia até o ferro velho e vendia. E tinha meu primeiro dinheiro. Depois eu comecei o artesanato, ia na escola com 12 anos mais ou menos, vendia artesanato. E aí depois já fui fazendo outras coisas também desde pequenininho. E com muitos erros até hoje. Só que tem gente que inicia algo e é difícil mesmo no processo da vida e acaba desistindo. Porque são vários obstáculos. Questão financeira, educacional, cultural, família às vezes não apoia. Quero começar, a primeira pergunta jogando para vocês qual é o maior obstáculo de empreender? Ou, vamos mudar a pergunta? Vou começar com outra pergunta. Mudei. Apaga isso aí no teu caderninho. Bota assim primeiro.
como empreender do zero. Quero conversar contigo, João Paulo, cada um vai dar uma opinião aqui, como empreender do zero. Por que do zero? Porque tem gente que está nos assistindo hoje e diz assim, legal esse programa, gente, mas vocês não estão entendendo, não tem quase dinheiro nenhum, não sei nem o que fazer, não sei nem por onde começar, e vocês já estão adiantando muito o assunto. Então é do zero. Bom, primeiro, na minha visão, são 3 pontos que são fundamentais para que a gente possa começar do zero mesmo. O primeiro é ter uma visão muito clara, de fato, do que tu vai fazer. Não adianta você simplesmente almejar sonhos se você não tiver uma visão muito clara de onde você quer chegar, quem você é, também um ponto muito importante nessa questão da visão. O segundo ponto é você, de fato, ter coragem, porque empreender não é uma coisa fácil. Todo mundo fala que é um negócio que você vai ganhar muito dinheiro da noite pro dia e tal, então realmente precisa de muita coragem e ser prudente. Ter mentores, buscar informação da maneira correta. Então, acho que começar a empreender do zero é você buscar esses 3 pontos internamente e com mentores. Então, acho que começando dessa maneira, você vai conseguir começar o teu próprio negócio, né? Muito bom, Paulo. Muito bom. E tu, Gabriel? Após esse começo, acho que o ideal é a gente começar a ter uma ideia, criatividade. Criatividade. A gente tem esse início e depois a gente tem que desenvolver, achar algo que talvez a gente já conheça, já goste de fazer, algo que a gente talvez tenha o coração, que a gente tenha facilidade de desenvolver. Muito bom. Então, igual tu estava falando sobre, no começo ali, vender, catar latinha e começar a vender. Eu tive uma situação muito parecida, eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade. Nossa, um pouco mais, talvez. Promissor. Eu tinha hamster, a Lu conhece a minha história, que com um casalzinho de hamster começou a procriar, aqueles bichinhos procriam igual um, sei lá, um rato, né? Igual procriam muito. Então, no tempo, depois do primeiro casalzinho, nasceu, 9 filhotes. E nisso, até com uns bichinhos filhotinhos, eu comecei a vender filhote de hamster. E comecei a ver que isso era bom. Comecei a guardar dinheiro, com um tempinho, quando vi, tinha uma coleção de bichinhos, vendendo e fazendo negócio. Então, bem novinho, surgiu essa... E hoje tem uma fazenda, né? Fazenda de hamster. Né? Tem uma fazenda lá em casa, né? Agora a gente tem uma fazenda de bicho, de gatos, cachorros. Luciana, o que tu acha? Luísa. Eu penso... Vamos para a Luísa, depois vamos para a Luciana. Né? Então, eu penso o seguinte, nesse processo, todo esse processo é muito necessário, como eles já falaram, e complementando, mais importante do que a velocidade é você ter constância, você persistir. Então, muitas das vezes as pessoas querem começar a empreender e já largar um emprego. Não, se você tem uma fonte que está te dando um sustento, não largue ela até que aquilo que você quer empreender esteja, 3 vezes maior no mínimo do que o tanto que você já ganha. Então, não é desistir, não é deixar o sonho de lado. Uau. E ainda voltando, né, nessa questão do empreendedorismo, eu também comecei muito jovem. Eu tinha também mais ou menos uns 7, 8 anos de idade. E eu comecei a empreender com miçanga. Naquela época tinha aquele disque biju. Isso aí. Era chegar a férias, minha mãe me colocava sempre em algum curso, e eu, me identificava muito, porque eu sempre gostei muito dessa área de criação, de criar. Então, você deve se identificar. Desde criança eu já via que eu tinha uma identidade muito forte para a arte, né? Hoje eu estou no meio artístico da arquitetura, que também é criação. E desde criança eu já tinha essa pegada para criar. Então, eu fazia ali miçanga, depois comecei a vender biscuit. Então, aos poucos eu ia vendendo alguma coisinha ali, sempre estava rendendo algum dinheiro. Uau. Então, é você se autoconhecer. O que é aquilo que você gosta? Aham. Porque não adianta você ver tal fulano de tal está ganhando tantos mil porque está empreendendo com tal coisa. Vou fazer o mesmo. Não, você é bom naquilo. Você entende bem daquilo. É algo que você ama fazer. Uhum. Porque não adianta você fazer algo sem ter um propósito. Nossa, muito bom. Muito bom. E agora sim, Luciana, o que tu acha? Todo mundo falou um pouquinho, achei muito bom, excelente, e realmente é começar fazendo aquilo que você gosta. Só que a grande maioria das pessoas gosta de muitas coisas e não define uma área, né? Igual falaram aí, igual foi traçado. Então, o primeiro passo realmente é se posicionar e verificar se essa linha mesmo que você quer. Eu gosto de, igual ela falou, eu gosto de fazer miçanga, né? Eu gosto de vender bichos, eu gosto de animais.
Então, o primeiro passo realmente é buscar uma área que te agrade, que é aquela área que você gosta de fazer. E todo mundo falou um pouco. A segunda área, depois de definir mesmo, é você persistir, que é muito difícil, né? A gente começa com aquela empolgação, achando que vai dar certo, que é a primeira vez que já vai destrinchar, mas não é bem assim. Esse terceiro passo que eu falo, consistência. Primeiro você decide, persiste, consiste e o quarto, insiste. E o quinto passo é por falar, nunca desista. Porém, você tem que começar, né? Igual falaram aí, pegaram, começaram com um pouquinho, iniciaram. O brasileiro tem muito de querer abrir um negócio, de fazer alguma coisa, mas não sabe como. Eu me recordo de uma palestra que a gente teve dentro da Petrobras e um palestrante que é um empreendedor muito sério no Brasil hoje em dia, ele sacou do bolso R$100 e falou, quem quer esses R$100? Todo mundo levantou a mão e falou bem assim, eu quero esses R$100. Só que ninguém teve iniciativa e ele falou, quem quer esses R$100 de novo? Até que saiu alguém da plateia e correu e pegou os R$100 dele na mão. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Muitas vezes, como é que a gente vai empreender? Começando. Começando como, Luciana? Começando comprando um pacote de bala, vendendo para os vizinhos, na rua, fazendo uma rifa, arranjando um pouquinho de dinheiro e, com isso, fazendo mais dinheiro. Porque, na verdade, não é... O dinheiro vem ao passo que a gente se levanta e se propõe engajadamente, né? E buscá-lo, porque senão ele não vai vir. Não adianta falar, eu vou empreender e ficar, eu vou empreender. Fazer uma série de metas, de passo e não sair do papel. Na verdade, a gente tem que se levantar, começar, escolher uma meta e persistir nela. Uau. Muito bom. Estava me lembrando agora de... A gente trabalha com muitos jovens, né? Muito jovem, muita gente, até mesmo adulta, enfim. E às vezes as pessoas têm a vontade. E a gente chega lá, não, cara, eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de pegar pedras e transformar em esmeraldas e dizer, faz isso. Aí a gente ouve a pessoa falando e diz, cara, tu pode fazer isso. Tu dá tudo pronto para a pessoa. E o que a pessoa faz? Nada. Faz nada. Ou seja, tu sabe para onde ir, tu sabe o que tem que fazer, mas acaba não fazendo nada. Então a dica que a gente já quer te dar é faça sair do papel, né? Tem alguma coisa? Sobre isso aquele dia, né? Pois é, a gente estava falando justamente sobre esse assunto, que as pessoas têm muita ideia, todo mundo quer fazer, tipo, todo mundo se empolga no começo, depois chega na hora de fazer, some todo mundo. Sabe qual que é um dos maiores fatores hoje que atrapalha uma pessoa de empreender? É o não. Você ganha o primeiro não de um cliente, de alguém, e a pessoa já fala assim, meu Deus, acabou meu mundo. Então, entender que na vida do empreendedorismo você vai ter muitos nãos até você começar a receber muitos sims. Então, você tem que persistir muito nisso. É verdade. Gente, eu quero trazer aqui uma notícia, uma reportagem, uma publicação, na verdade, para a gente começar a discutir um pouquinho mais sobre o assunto empreendedorismo. Diz assim, a única coisa que as pessoas não podem tirar de você é a sua educação. E isso vale o investimento. Está na revista Forbes, saiu lá, uma frase da Michelle Obama, a ex-primeira dama norte-americana. Aqui fala de um aspecto importantíssimo que é sobre a educação. Tu quer empreender, tu quer fazer algo e o que não podem tirar de ti, os nãos tu vai receber, pode tirar o que tu tiver, mas a educação não. Sobre o empreendedorismo, o que vocês acham no quesito educação? Porque tem gente que quer empreender, vou fazer e acontecer, mas não param e estudam, não no sentido faculdade em si, mas no estudo de buscar conhecimento. Começa contigo, JP. Já botei até um sobrenome, apelido nele aqui. Você tocou num ponto importante, porque a gente estava até conversando ali fora. A maioria dos empreendedores, quando a gente vai conversar, eles não são formados na área de atuação. Né? E isso mostra que não é apenas o ensino teórico, seja de faculdade, não que não seja importante, mas não é só esse ensino que é o fundamental. E a gente estava falando na pergunta anterior e todo mundo falou um pouco sobre venda. Então, acho que o ponto mais importante que na questão do quesito educação é a gente aprender a vender.
nós não fomos ensinados nessa cultura de aprender a vender, seja o que for, seja o nosso serviço, o nosso tempo. Então, sobre o quesito educação, acho que o ponto é esse, a gente aprender a vender, seja o nosso serviço, o nosso tempo, e entender que a educação ela vai vir na prática. Você vai aprendendo, você vai errar, como a Luísa falou, a gente vai ouvir mais não no início do que sim. Então, a gente realmente, nessa linha de pensamento, eu acho que é o ponto inicial e que você não perde. Vai passar o tempo, vai passar o dia e você vai ter aquele conhecimento para você. Eu costumo sempre falar que seria algo muito bom se todos nós, a nível Brasil falando, né? Vou falar pelo Brasil. Se nós estivéssemos desde ali da educação fundamental, médio, a gente tivesse 2 disciplinas a mais. Uma delas, eu sempre digo que é a inteligência emocional e a outra é a inteligência financeira. Muito porque, bom. infelizmente, nós não somos, os brasileiros não são educados para ter uma inteligência financeira. Nós somos educados para só consumir, baseado no meu desejo, na minha vontade, sem pensar o que eu poderia fazer com aquilo que eu recebo, além do consumismo, né? Eu compartilhei estava falando sobre algumas ideias para algumas pessoas que elas poderiam fazer, até mesmo, né, na volta da igreja, eles podiam fazer. E as pessoas param, estagnam e não buscam nem conhecimento de como fazer aquilo, que é o passo também da educação. A Ari falou algo muito legal, gente. Que tu imagina, tem muitas famílias que nascem num lar onde não é acostumado o meio empreendedor. É aquele negócio, vive a vida inteira trabalhando do mesmo jeito, na mesma empresa, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Tem algum problema com isso? Não tem problema nenhum. Mas no jeito, na fase que a gente está no mundo hoje, é importante se reinventar a cada dia. E aí eu quero perguntar, levar lá para a Luciana, sobre essa questão mesmo de educação. A Ari falou ali sobre, tu imagina o seguinte cenário no Brasil, nós iniciando a nossa escola primária, secundária, e a gente desde pequenininho estudando sobre empreendedorismo, estudando, que nem ela falou, sobre a educação emocional. Tu imagina desde inteligência financeira, inteligência emocional. Tu imagina isso, quanto que nós hoje, a idade que a gente tem, giramos quase em torno da mesma idade, todos nós aqui, eu sou mais novo, eu acho, mas isso não vem ao caso, não é o tema do programa. O quanto que hoje nós teríamos conhecimento mais do que suficiente até mesmo para contribuir na vida de outras pessoas. Luciana, tu tem visto muitas pessoas ou conversado com muitas pessoas de que sim, querem ter condição financeira, querem ser bem na vida, mas não querem pagar o preço de estudar, buscar conhecimento para que isso aconteça. Que nem tu deu um exemplo. Quem aqui quer uma nota de R$100, mas ninguém foi até lá. Então, esse percurso de chegar e pegar na mão da pessoa também, às vezes, é a educação. Buscar conhecimento, buscar saber sobre isso. Tu tem visto essa dificuldade das pessoas com falta de fome de educação financeira? Sim, isso já é bastante cultural, né, do Brasil. A criação infantil brasileira, você pode ver, né, diferente da norte-americana. Quando uma criança no Brasil, né, vai brincar, ela brinca com seus jogos, ou então quando a mãe vai dar um alimento, a mãe que entrega na mão. A criança norte-americana, que é que ela brinca de vender, ela vende o que? Uma limonada, ela corta grama, ela já é empreendedora. É o que tem que ser implantado no nosso Brasil. Então, quando a gente cria filme no Brasil, como é que a gente deve fazer? Desde pequena, como minha mãe fazia, né? Ela nunca deixou de levar a gente no supermercado, mas a gente tinha um método para ser levada no supermercado. Qual era o método? Ela dava R$50, né? Vamos colocar, gente, faz muito tempo, uns 30 anos atrás, tá? Ela dava R$50 para mim e para minha irmã, então logo de início a gente ia no mercado e ficava vislumbrado com aquilo tudo, né? Queria tudo de uma vez. E ela passou a dar R$50 pra gente. No início ela falou, vamos tirar o dízimo, né? A 10ª parte. E a gente fazia isso, entregava esse recurso, devolvia na igreja, né? E o restante a gente estava dentro do mercado. Então a gente sabia o que a gente tinha que comprar. Se passasse daquele limite, a gente não tinha mais.
Então é isso que os pais brasileiros têm que começar a fazer, incentivar seus filhos. Eu quero lavar, levar meu carro para lavar. Meu filho, eu tenho R$50 aqui, você lava meu carro? Eles já vão começar a entender, já saber o que é percentagem, separa 10%, já sabe o que é matemática. Então a instrução vem realmente de casa, né? Igual a Ari falou. Educação emocional já é criada na sua infância quando você faz isso, e a instrução financeira também. Então já te dá aquele link de você falar, gente, eu quero mais, eu quero aprender mais, como é que eu faço para ter mais? Verdade. Muito bom. Muito bom. Gente, e diante disso, vocês tiveram isso na casa de vocês de uma forma bem breve, que eu tô louco para mostrar uma notícia aqui para vocês. Pode falar. Então, sobre essa parte de venda, eu acho que a gente ou desenvolve, o ideal é desenvolver quando criança, realmente. Mas tu teve isso na tua família? Eu não sei de onde brotou. Eu acho que veio mais o sangue. Surgiu, sei lá. Meu pai sempre foi muito trabalhador, sempre trabalhou muito. E só que eu sempre tive aquela visão de que tu sempre está vendendo, independente do que tu vai fazer. Se tu estiver trabalhando de carteira assinada ou empreendendo, tu está sempre vendendo. Ou tu está vendendo tua hora de trabalho, ou tu está vendendo algum produto. Uau. Então, é a tua escolha. Tu sabe, para onde tu quer ser direcionado, tu tem que pensar, vender o teu tempo ou o teu produto. Muito bom. Eu me espelhei muito na minha mãe. Minha mãe, ela se reinventou depois de um certo tempo, porque ela também não tinha estudo, e ela virou sacoleira. Assim, ela comprava roupa em Divinópolis, levava para Bambuí e vendia, assim, que era uma beleza. E isso era no auge dos meus 7, 8 anos também. Então, foi aí que eu aprendi e fui me inspirando nisso também, porque no restante, assim, da família não tinha mais ninguém para me inspirar, né, me espelhar. Mas isso me auxiliou bastante, assim, para entender, né, sobre empreendedorismo. Mas só complementando essa questão do entendimento, né, da busca, as pessoas hoje, né, no Brasil, a gente tem essa cultura que a pessoa prefere investir num celular, algo que se quebrou e acabou, do que investir, por exemplo, num livro, num curso, num conhecimento que vai te agregar, ou até mesmo perder um tempo ali na live, que para muitas pessoas é perda, né? Perda, né? Investimento. Então, muitas vezes, uma live como essa daqui poderia estar ajudando, né? Um vídeo como esse poderia estar auxiliando com ideias, com dicas, que vai dar um insight, vai dar uma ideia ali para a pessoa. Mas a maioria das vezes as pessoas preferem viver, né, para trabalhar e pagar a conta, trabalhar para viver o fim de semana, para o que eu vou fazer no fim de semana. Então, ter visão empreendedora é saber que você pode ter um dinheiro que você pode e deve, sim, investir num melhor celular, numa melhor ferramenta, mas também deve ter um dinheiro que não é um dinheiro gasto, não é um dinheiro perdido, que é voltado para a educação. Para a educação. Quero só te perguntar algo rapidinho, João Paulo, e aí depois eu já vou para uma notícia sobre uma mulher que vendia brigadeiro. E a gente vai conversar um pouquinho para a gente encerrar o programa. Mas isso brotou em ti, porque tu tem usado hoje a rede social. Sim. E tem tentado ajudar pessoas, colocar frases, trazer conteúdo na rede social sobre empreendedorismo. A Lu também tem feito, a Luísa, né? São duas Lu aqui, a Luísa tem feito isso também. Na rede social. Isso surgiu uma ideia do nada ou tu sentiu no coração, não, eu quero fazer isso para ajudar outras pessoas? É engraçado, meus pais são aquele empreendedor nato, que começaram, assim, empreendedor nato no sentido da moda antiga. Eles começaram e fizeram até tentar dar certo. Então, sem muita educação, sem muito esse ponto. E eu fui vendo meus pais crescerem nessa área. Então, eu fui me espelhando nos meus pais. Até que chegou um ponto da minha vida que, nessa questão de aprender, de estudar, então comecei a ler, eu fui me descobrindo nessa área. Não sabia o que fazer, até que eu me encontrei na área que eu atuo hoje e vi que havia uma necessidade nas pessoas, um desejo latente nas pessoas hoje de querer empreender. Algumas pelo motivo certo, outras simplesmente por motivo errado e tal, mas elas querem empreender e não sabem como. Então eu falei, cara, eu saí do funcionalismo público, né, e comecei a empreender, graças a Deus tem dado muito certo, por que não também levar isso para as pessoas, né? Então é exatamente isso que a gente tem feito e é o que faz, né, tem mudado aí, ajudado algumas pessoas nesse isso aí, graças a Deus pela vida de vocês. Gente, quero ler uma reportagem aqui com vocês, um post
que diz assim: gourmetização é um negócio que não precisa. Um brigadeiro é só um brigadeiro. Uma moça que é confeiteira, bem conhecida hoje já. E aí? É interessante, gente, que ela ficou conhecida como o famoso brigadeiro de colher. Então, hoje a gente vê muito, tem que gourmetizar, às vezes tem que melhorar algo que às vezes já existe. E ela trouxe isso como uma visão de que às vezes é um nicho que ninguém pensou, mas que você faz bem, um brigadeiro de colher, que era o caso dela. Ela fazia um brigadeiro de colher. Ela não precisou botar lá, eu gourmetizei o brigadeiro de colher. Ela começou a vender. E é interessante a história dela, que ela ficou muito conhecida pelo famoso brigadeiro de colher. Então, às vezes, dons e talentos que Deus já nos deu podem fazer com que se torne algo de empreendedorismo na nossa vida. Muito bom. Gente, para a gente ir encerrando esse programa, eu quero que uma pessoa aí possa contribuir exatamente com essa questão da... eu tive uma ideia, eu transformo... essa questão do brigadeiro. Eu vendo só brigadeiro, boto que nem ela vendeu brigadeiro de colher. O que tu tem nas mãos? Tu já vende o que tu tem nas mãos ou tu melhora para fazer algo diferente que o outro? Como é que vocês percebem isso? Eu ouvi uma frase muito legal, que tu não está vencendo a concorrência, tu tem que vencer tu mesmo, que foi, né, tu a cada dia vencer a pessoa que tu foi ontem, então melhorar o teu eu. Eu penso que as pessoas hoje, elas buscam muito a experiência que o seu negócio vai gerar na vida daquela pessoa. Se impactou, aquilo ali com certeza ela vai querer de novo, e de novo, e de novo. Então, gerar experiência, por mais que é mais o mesmo, não seja mais o mesmo. Tenha algo ali que seja diferente. Muito bom, gente. O programa está chegando ao fim. A gente agradece a Deus pela vida de cada um de vocês. Pela Obrigado participação. Por estarem aqui. O João Paulo, o Gabriel, a Luísa, a Luciana, que está lá em Macaé, Rio de Janeiro. Uau! E fechando, quero que a Ari possa encerrar esse programa falando um pouquinho sobre o empreendedor e também a palavra de Deus, né? É interessante, gente, que eu quero trazer uma reflexão muito breve sobre José. Né? José, ele sabia o tempo, porque Deus tinha mostrado para ele talvez o tempo de escassez que poderia vir. Mas José não deixou chegar o tempo de escassez para assim ele se preparar para o tempo de escassez. Então, talvez seja esse tempo que Deus está trazendo coisas e talentos para você, para que você possa empreender, para que, de repente, você possa desfrutar de uma vida, né? Uma vida financeira, uma inteligência financeira, assim como José se preparou. Deus é o Deus dos talentos, dos dons. Então, que eu e você possamos entender a capacidade que vem dele e também de pessoas que podem nos ajudar nesse processo. O Na Nuvem, fiquem aqui. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau, gente.